Então, vou compartilhar a tela com vocês, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, podem levantar a mão aqui, que eu também, eu acho que aparece aqui para mim, tá? A gente costumava usar o Google Meet para tudo, mas agora a gente vamos usar o Zoom, tem um pouco mais de ferramentas para a gente aí. Vamos lá, então. Só deem um ok para mim, falem por gentileza se vocês estão conseguindo ver aqui, se está aparecendo a tela para vocês, o quadro. Aqui tá. Show. Obrigado, Gabriel. Assim. Legal, obrigado, Fernanda. Vamos lá. Tranquilo aqui. Maravilha. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais a essa aula. Hoje a gente começa, então, basicamente, conhecimento técnico aqui. Essa semana, lembrando que a gente tem 3 aulas de conhecimento técnico, mais uma de comunicação e a outra do controle emocional com a psicóloga, tá bom? Vamos lá. Então, lembrando que a gente sempre vai utilizar a linguagem do INEP, né? O que o INEP fala? O INEP fala preventiva? Não, ele fala medicina de família e comunidade / saúde coletiva. Então, a gente vai sempre estar utilizando aí a linguagem do INEP, tá bem? Vamos lá. Hoje eu vou colocar aqui um pouquinho do que a gente vê no INEP, do que a gente tem lá nas PEPs, né? Que já passaram já. Então, a gente vai voltar lá e vamos fazer algumas análises juntos aqui, tá bem? Vamos lá. Em relação à metodologia, basicamente, então, é o OSCE. O OSCE, a gente traduzindo para português, fica ECOI, né? O Exame Clínico Objetivo e Estruturado, tá? Então, a gente vai passar cada um aqui dessas letrinhas aqui, desses epônimos, para a gente poder chegar. Vamos lá. Então, exame. Exame é uma avaliação, né? Então, uma avaliação para ver se o candidato ele tem as habilidades que eles julgam necessárias ou não, tá? Clínico. Por que clínico? Só tem clínica médica? Não, não é isso, tá? É porque as tarefas elas são representativas do que é encontrado em situações clínicas. Poxa, Cauê, mas tem cirurgia geral lá, tem um paciente que tem um pneumotórax, tem um paciente que tem um CA de cólon. Não é relacionado à grande área, tá bom? Então, isso é importante que fique claro para vocês. São situações clínicas, tá? Objetivo, por quê? Ele utiliza aí, como os avaliadores utilizam os checklists, né? Ou seja, tem ali os itens determinados, né? O checklist é algo meio que rígido. Se tem uma prova, algo que é rígido nessa prova, que é objetivo, que não tem muito o que questionar, a não ser que esteja errado, a não ser que a gente entre ali na literatura brasileira ou na literatura que a gente sabe que a gente pode usar como referência e tiver errado lá algo, tá? No entanto, na grande maioria dos casos, eles são fixos, são rígidos, tá? Por isso que eles colocam como objetivo. Isso aqui ajuda bastante a gente, tá? Por mais que a gente possa reclamar, falar, pô, o INEP não prestou atenção e aquele item lá estava errado. No entanto, no geral, é bem bacana, isso ajuda bem a gente consegue trabalhar em cima disso. Estruturado, por quê? É um exame que é montado de forma a ser apresentado para todo mundo, né? Se a gente tiver 100 candidatos fazendo uma prova, ele vai ser muito parecido para os 100, tá? Claro que tem ali uma diferença entre um ator e outro, isso realmente é a parte um pouco mais subjetiva da prova. No entanto, ele é montado de forma que todos sejam avaliados da mesma forma pelos examinadores, com as mesmas tarefas. Isso realmente é exatamente igual, é inquestionável, as tarefas são sempre as mesmas, e o mesmo período de tempo, tá? Então, desde que não ocorra nenhum problema, todo mundo ali tem os 10 minutos, tá legal? Então, aqui é basicamente o ECOI, tá? Agora a gente vai abrir um pouquinho mais, deixar isso aqui um pouco mais palpável aí para vocês. Basicamente é um método, né, uma avaliação para poder verificar algumas competências, né, algumas aptidões cognitivas. Aí a gente pega a resolução de problemas, tomadas de decisão, condutas terapêuticas, tá? Então, isso que vai ser cobrado de vocês. Além disso, algumas aptidões psicomotoras, tais como habilidades técnicas, por exemplo, fazer uma palpação de fígado, uma palpação de baço, fazer ali verificar se o paciente tem Bloomberg positivo ou negativo, algo do tipo, tá? Mas a comunicação, né, que a gente julga aí a todo momento que é tão importante, é mais que as câmeras vão estar ali gravando vocês, tá?
Aqui não é nada demais. Vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu não sei se vocês chegaram a testar já, mas agora a gente vai testar lá aquela metodologia lá das sopas de letrinhas, tá bom? Vocês vão ver que aquilo lá faz todo sentido. Vou mostrar aqui para vocês. Em relação ao ECOI, aqui vocês têm alguma dúvida do exame clínico, objetivo estruturado? Tem algo que não está claro para vocês? Tudo certo? Não, tudo tranquilo. Maravilha. Vamos lá. Ó, aqui eu vou pegar a prova para a gente começar de 2020, tá? Na verdade não, 2021 essa daqui. Então vamos pegar aqui só para a gente ver se realmente a sopa de letrinhas lá dá certo, tá? Só para vocês terem essa percepção, acho que vai ser bem importante. Ó, aqui é realmente as provas do INEP, tá? Lembrando que aqui, então, são tudo aqui fidedigno realmente do INEP. Opa. Vamos lá. Então, aqui, lembrando que a gente tem aqui os 10 checklists do INEP, e aqui é realmente o que o INEP libera para a gente, tá? Então, aqui a gente tem basicamente os itens, que é a parte aí objetiva da prova, né? É um checklist. Cauê, desculpa. Diga. Não sei se está meio que congelado para todo mundo, mas assim, na minha tela tá só que hackeando só. Não tá aparecendo. A minha tela também, está só hackeando a PHC do INEP. Está congelado. A minha também. Peraí, pessoal, deixa eu ver se aparece aqui para vocês, então. Agora está aparecendo ou não? No PDF? Não, Não? continua a PHC do INEP. Entendi. Não, beleza. Vamos voltar aqui, então. Vou fazer um pouquinho diferente, então, com vocês. Vamos voltar aqui, peraí. Eu venho aqui por aqui, que aí vai dar certo. Então, aqui, basicamente, a gente vai pegar os itens que já caíram na prova. Vou pegar aqui um exemplo para vocês de 2021 e um exemplo de 2022, só para a gente fazer ali uma comparação, tá? Estava tentando compartilhar a tela do tablet, ia ser melhor, que eu ia conseguir mostrar melhor para vocês, mas não tem problema. Vamos lá, agora está compartilhando aqui para vocês? Estão conseguindo ver? Sim, agora sim. Show, perfeito. Vamos lá, vamos pegar aqui uma de 2021 e depois a gente pega uma de 2022, a última prova que nós tivemos, tá bem? Então, aqui a gente tem um checklist de 2021. Vamos pegar esse primeiro aqui só para a gente poder começar, tá bem? Deixa eu só... O meu ainda está só no iniciou compartilhamento de tela. Ele ainda não seleciona. Entendi. Estranho. Deixa eu voltar. O meu tá normal. Já tô conseguindo ver o checklist. Aqui já tá normalizado também. Eu Aqui também, também tá normal. tempo real. Aqui também tá normal. Legal. Deve estar demorando um pouquinho, então. Vamos ver se ele vai. Eu vou começar. Se por acaso não aparecer para você, você me fala que aí a gente tenta alguma outra coisa, tá bem? Mas eu acho que deve ser algum... Tá dando um lagzinho aí. Ó, basicamente aqui, então a gente tem uma estação número 1 da prova de 2021. E a gente tem aqui a parte objetiva da prova, que é o checklist. O checklist ele é dividido em algumas partes. Aqui nós temos os itens desempenhados, que pode ter uma variação. Pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20. Isso não tem um padrão, tá? Isso vai depender realmente do avaliador. Ele vai escrever isso, não tem um padrão rígido. Tem aqui a parte do desempenho observado. Isso daqui, pessoal, é uma coisa que vem mudando, tá? Especialmente nas 2 últimas provas do INEP, teve bastante mudanças em relação a isso. Por quê? Se a gente pegar lá em 2011, não tinha muito do parcialmente adequado.
tá? Então, era assim, ou você ganhava 0 porque você não falou o item, ou você ganhava o item cheio porque você falou aquilo que ele queria ouvir, tá? No entanto, 2021, 2022, a gente vê mais essa parte do parcialmente adequado. Por que que ele coloca o parcialmente adequado? Ele meio que ramifica aqui. Ó, vamos pegar esse exemplo do item 2. Realiza perguntas pertinentes ao caso. Adequado. Pergunta os 3 itens. Então, se você perguntou os 3 itens, você ganha o ponto cheio. Você ganha lá o adequado. Se você perguntou 1 ou 2, você ganha o parcialmente adequado. E se você não perguntou nenhum, aí você não ganha nada. Antigamente, a prova, ela vinha mais no sentido de não perguntou os 3, 0 pontos. Perguntou os 3, adequado, ganhou ponto cheio, tá? Então, agora tem esse meio termo. Aí você fala assim, pô, Cauê, legal, isso então ajuda a gente. Eu posso não, de repente, falar tudo, mas eu falei alguma coisa, algum pontinho eu vou ganhar. É uma visão, tá? Realmente, por um lado ajuda, por outro lado, qual que seria o ponto negativo? Fica mais difícil de ganhar o ponto cheio, né? Então, aqui, por exemplo, você falou 2, você pode pensar, fui bem, no entanto, você conseguiu só o parcialmente adequado, só a metade do ponto, tá? Uma outra coisa também que é interessante a gente observar, que não necessariamente o parcialmente adequado é a metade da pontuação do adequado, tá? Assim, 90% das vezes é, no entanto, nem 100%, que nem a gente pode ver aqui, tá? Então, aqui o parcialmente adequado, se fosse metade, seria 0,75, no entanto, é 0,5, tá? Então, não tem também essa obrigatoriedade do parcialmente adequado ser a metade do ponto cheio, tá bem? Vocês vão ver que na prova de 2022 tem um monte de itens que tem aí o parcialmente adequado. Então, tornou-se mais difícil de ganhar o ponto cheio. No entanto, se a gente faz ali uma boa estrutura de apresentação, do esqueleto, que a gente vai falar na quarta-feira, vocês vão ver que vocês conseguem ganhar muitos pontos, mas tem que tomar cuidado para falar muito bem para poder ganhar esses pontos cheios, tá? A gente vai trabalhar bastante isso. Hoje eu só estou falando da estrutura, tá bem? Vamos lá. Ó, vamos fazer uma análise rápida aqui. Esse daqui é uma estação que foi uma estação aí relativamente tranquila, que tinha apenas 7 itens, tá? Então, era uma estação que ele colocava lá nas instruções ao participante, colocava uma série de informações, era um caso de hipertiroidismo. Não estava tão claro lá, mas tinha uma fotinho lá, paciente com uma exoftalmia. Vamos pegar só essa parte aqui para a gente fazer essa análise inicial. O que nós temos? Ó? Item número 1. Cumprimenta o paciente simulado e se apresenta, ou seja, AP. Vamos voltar na nossa sopa de letrinhas lá. Apresentação, tá? Item 2. Realiza perguntas pertinentes ao caso, ou seja, o AN, né? A nossa anamnese. Pô, Cauê, mas a anamnese pode ser um monte de coisa. Realmente, pode, mas está aqui, tá? Terceiro, exame físico. Está aqui. Quarto, exames laboratoriais. E o quinto, ultrassonografia da tireoide, ou seja, exames complementares, o nosso EC, tá? Sexto, hipótese diagnóstica. Fecha lá com a nossa sopa de letrinhas, com a conduta, que pode ser farmacológica ou não farmacológica, tá legal? Então, aqui é só para vocês verem que aquilo lá faz muito, muito sentido, tá? Então, aqui a gente tem muito claramente a apresentação, anamnese, exame físico, exame complementar, HD, pós-diagnóstica / diagnóstico, e a conduta, que pode ser farmacológica ou não farmacológica, tá bem? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso, lá da sopa de letrinhas, como que essa ordem é cobrada pelo INEP, como que vocês estão em relação a isso? Tudo certo? Tá. Tudo certo por aqui, sim. Show. Tranquilo. Fernanda, fala para mim um número de 2 para frente, até 10, por favor, só para a gente avançar aqui. Pode ser qualquer número. Oi, eu? Isso. Fala um número para a gente. 5. 5, beleza. Vamos avaliar aqui a estação 5. Lembrando que eu não combinei nada com a Fernanda, hein?
O que nós temos aqui, rapidamente? Então, cumprimenta o paciente, identifica de maneira cordial, identifica-se e pergunta o motivo da consulta, ou seja, apresentação, AP. Depois, contato visual, mantém a postura, empatia, né? Ou seja, aqui é uma comunicação não verbal, tá? Responde às perguntas trazidas pelo paciente. Aqui era uma situação que o paciente ele chegava fazendo algumas perguntas, tá? Então, aqui vocês podem ver que a habilidade de comunicação, ela está escrita aqui, ó. Não sou eu que inventei aquilo lá, né? Comunicação é importante para a prova? Muito. HC, lá da nossa sopa de letrinhas, ó, tá aqui, tá bom? Isso aqui é do INEP. Então, acho que está bem claro aí para vocês o quão importante que isso é para a prova, tá? Depois a gente vem aqui para o item 4, investiga as características anginosas da dor torácica. Então, o paciente relatava, doutor, estou com uma dor, doutor, tenho muita dor no peito. Então, aqui, o que você está fazendo? Você está perguntando, você está investigando, você está fazendo a anamnese, tá? Depois, você continua, senhor fuma, senhor bebe, senhor usa drogas? Ou seja, anamnese. Quais são os seus hábitos alimentares? Prática de atividade física, o senhor faz, não faz? Anamnese. Pergunta sobre antecedentes pessoais do paciente aqui. No caso, se o paciente teve doenças ou condições prévias, tá? Então, continua aqui com uma anamnese, dessa vez uma anamnese mais prolongada, com uma série aí de itens sendo avaliados, tá? A gente vai falar, o André vai falar com vocês ponto a ponto aqui, fiquem tranquilos, tá? Depois, no item 9, exame físico e sinais vitais, né? Então, a gente pode falar aqui que foi solicitado o exame primário, foi feito aqui, vamos supor, frequência cardíaca, frequência respiratória, glicemia capilar, verificou aqui como que estava a temperatura axilar do paciente, tá? Então, exame físico. Depois, qual que é o próximo? Exame complementar. Exame complementar aqui foi eletrocardiograma, tá? Era um paciente que tinha suspeita de infarto agudo do miocárdio. Então, ele tinha uma síndrome coronariana aqui no caso. Então, a gente teve apresentação, anamnese, exame físico, exame complementar com eletro. Depois, a gente tem aqui nosso próximo passo, o pós-diagnóstica e a conduta, tá? Então, aqui, frente ao resultado da anamnese, o que foi nos dado de informação, mais o exame físico que foi dado as informações, mais as informações do exame complementar, a gente tinha que fazer a interpretação aqui que esse paciente tinha uma angina típica ou um infarto agudo do miocárdio com supra de ST, tá? Então, tinha que fazer a hipós-diagnóstica barra diagnóstico. Frente a essa hipós-diagnóstica barra diagnóstico, você vai dar conduta, lembrando que ela pode ser farmacológica ou não farmacológica, tá? Aqui, no caso, era farmacológico, um paciente com IAM, um caso agudo, tinha que fazer aqui as medicações, tá? Depois, tinha que continuar com as condutas não farmacológicas. Olha isso, como é importante. Não adianta só você olhar e falar, esse paciente tem um IAM com supra-DST, vou fazer AS, nitrato, morfina, não vou precisar fazer O2 porque está saturando bem, e vou fazer outras medicações aqui que tinha como possibilidade. Não adiantava só isso. Aqui, nesse caso em especial, tinha que indicar monitorização contínua, acesso venoso periférico, e também tinha que chamar ambulância, tinha que ser uma ambulância gratuita, com DEA, tem todo aqui um a mais aqui que a gente vai discutir, fiquem tranquilos, tá? Depois, aqui ele cobrava até isso, ó, buscar acalmar o paciente, explicar os próximos passos e como se espera a evolução às condutas propostas. Então, essa estação é uma estação muito, muito completa, que a gente consegue ver muito, né, lá da sopa de letrinhas, tá? A gente teve tudo aqui, né? A gente teve apresentação, anamnese, exame físico, exame complementar, diagnóstico, conduta farmacológica e não farmacológica, tá? Tá claro para vocês como que a prova, ela, assim, como que é cobrado da gente, mais ou menos a ordem que aparece. Se a gente for para 2022, vamos fazer só mais um, tá? Sei que fica um pouco cansativo, talvez chato, mas vamos fazer só mais um, só para vocês verem mais uma vez que é exatamente assim que é cobrado, tá? Vocês já tinham essa percepção? Isso é algo novo para vocês? Estava claro desse jeito ou não? Em relação a essa ordem da... É novo. Show. Para mim é novo.
Legal, Gordão, legal. Eu já um pouquinho conhecia, mas eu tenho que memorizar um pouquinho essa ordem, porque às vezes na hora de verbalizar o raciocínio eu acabo me perdendo. Então, para mim é bom ter esse esqueleto assim para seguir. Legal, legal, Radamés, show. Lembrando que a sopa de letrinhas aqui, tá? A gente falar em anamnese, a apresentação, anamnese, exame físico, isso pode ter alguma mudança, tá? Isso daqui não necessariamente é rígido. Ultimamente está sendo, mas pode ter ali alguma coisa diferente. Por exemplo, em 2015, teve uma estação que você chegava, estava escrito instruções ao participante. Você é um médico de uma cidade do interior de São Paulo e você está em uma rádio. Agora você vai ser entrevistado e fale tudo sobre hanseníase, tá? Basicamente era isso. Então, aquela estação de 2015, ela quebrou esse raciocínio, tá? Por isso que lembra que a gente falou de mobilidade? Não adianta eu achar que vai ser rígido, tá? No entanto, 90% do que vai aparecer, muito provavelmente é isso, tá? Mas a gente tem que ter a mobilidade, a gente não pode esquecer dela. Fala para mim, Radamés, um número aí de 1 a 10, por gentileza. 8. Show. Então, aqui estamos na prova do INEP de 2022, tá? Vamos pegar aqui a estação 8 e vamos testar a nossa metodologia. Vamos lá. Primeiro, identifica-se... terror. Sim. Identifica-se, cumprimenta a mãe de maneira adequada, cordial. Então, ou seja, está realizando aqui a apresentação. Depois, solicita a caderneta da criança. Pessoal, isso aqui é obrigatório, tá? Sempre que eu estiver frente a uma criança, eu vou solicitar a caderneta da criança. E, se possível, também solicitar a caderneta de vacinação. São papéis diferentes, tá? Vou falar sobre isso com vocês hoje. Então, apresentação. Depois, anamnese. Tivemos aqui 12 perguntas, né? Então, aqui eu acho que fica muito claro, acho que é um belo exemplo de como é difícil, em alguns itens, ganhar o ponto cheio, né? Então, para ganhar o ponto cheio aqui, você tinha que falar entre 8 e 12. Poxa, fui bem pra caramba, fiz 7 perguntas. Pô, 7 perguntas não é pouco, né? No entanto, se fizesse 7 perguntas, você ganhava apenas, entre aspas, né, o parcialmente adequado, tá? Então, aqui eu acho que é um exemplo aí bem interessante para a gente pensar no inadequado, que é 0 pontos, parcialmente adequado, que normalmente é metade, não necessariamente, e o ponto cheio, tá? Então, apresentação, anamnese, aqui, solicita e analisa o exame corretamente, exame físico. Continua aí na nossa sequência. Você fez a apresentação, anamnese, exame físico. Depois, você identificou aqui que a paciente, ela estava dentro ou não estava dentro do score Z, né? A gente chegou a dar uma olhadinha lá, coloquei para vocês o +1, se era adequado ou não, a maioria acertou. Aqui, uma coisa que pode ser um pouco questionável, tá? Poxa, tem que fazer suplementação de ferro, especialmente vitamina D, né? Vitamina D, se a gente pegar os protocolos do Ministério da Saúde, não fica tão claro isso, tá? Do Ministério, pode ser que alguns outros fiquem, no entanto, do Ministério depende. Por quê? Por causa das regiões do Brasil. Quando o Ministério faz um protocolo, basicamente ele faz para todas as regiões do Brasil. Se a gente for pegar Norte e Nordeste, que tem uma grande incidência solar, normalmente as crianças não precisam de vitamina D, tá? Então, o Ministério, ele não deixa isso daí, assim, ele não bate o martelo e fala toda criança precisa de vitamina D. Então, isso é um pouquinho complicado. No entanto, a prova está colocando isso em pauta, a gente vai falar também que errado não está, tá? Não é uma iatrogenia, você não está fazendo mal para a criança. Sobre a queixa principal da genitora, reconhece regurgitações do lactente, então você vai explicar aqui, né? Depois, aqui, basicamente, a gente fez, então, a apresentação, anamnese, exame físico, e aí a gente foi lá para a nossa hipótese diagnóstica, verificar se essa criança tinha alguma alteração ou não. Aqui, não era patológico, né? Essa criança, ela tinha aí essa regurgitação, a mãe vinha com essa queixa, no entanto, você tinha que identificar que esse refluxo ele era fisiológico, não era patológico, tá? Então, entre aspas, esse daí é nosso diagnóstico, tá? Depois orienta sobre a propedêutica terapêutica para regurgitações, ou seja, você fez o seu diagnóstico e você vai dar a sua conduta. Aqui, no caso,
como é uma alteração fisiológica, a conduta não vai ser farmacológica, apenas vai ser as orientações, né? Entra lá na nossa conduta não farmacológica, tá? Então, aqui foi essa nossa estação 8. O que ficou faltando aqui? Ficou faltando exame complementar. Quando que você pede exame complementar? Quando está em dúvida do seu diagnóstico, né? Aqui, estou em dúvida se essa criança tem, de repente, um refluxo funcional ou patológico. Se fosse uma dúvida grande, vou pedir algum exame específico para verificar isso. No entanto, aqui, era uma criança nova, com um RN, com uma idade, com uma clínica compatível com o fisiológico. Portanto, não precisava pedir exame complementar, tá? Então, aqui mesmo nessa estação, segue lá a nossa soprinha de letrinhas, né? Apresentação, anamnese, exame físico, exame complementar não precisou porque não era patológico, e pós-diagnóstica que foi identificar que era fisiológico, ou seja, é importante também isso. Nem sempre você vai estar frente a uma alteração patológica. Vocês podem ter uma série de casos que podem ser fisiológicos, tá? Vou pegar um exemplo para vocês. Vamos pensar numa consulta de puericultura mesmo. A mãe pode falar, doutor, meu filho tem 4 meses, doutor. Ele tem um monte de manchas, doutor. Não sei o que acontece. Esse menino nasceu com essas manchas na perninha, no dorso, doutor. Umas manchas roxas, grandes. O que o senhor acha que é, doutor? Você vai ver, são manchas mongólicas, né? Ou seja, uma alteração, no entanto, uma alteração fisiológica. Você tem que fazer o diagnóstico? Tem, né? De alguma forma você tem que fazer. Você tem que identificar que aquilo lá era fisiológico, não é uma doença, tá bem? Então, isso daí é uma forma que vem sendo cobrado, especialmente na estação de pediatria, na estação de puericultura, tá bom? Pode ser uma mancha mongólica, pode ser uma alteração na fontanela que você tem que identificar que ainda é fisiológica, tem N coisas aí que a gente vai discutir também, tá? Vamos lá, eu vou sair dessa tela aqui, só queria ver com vocês se vocês têm alguma dúvida em relação a essa estrutura, né? Lembrando que a gente está pegando aqui a prova, é como se a gente estivesse quebrando ela em vários pedaços e montando isso na nossa cabeça, tá? Tá claro para vocês a estrutura da prova, os itens, que lá a nossa sopa de letrinhas faz sentido, como que tá? Alguém tem alguma dúvida? Não. Maravilha. Cauê, eu tenho só uma dúvida, assim, quando chega na parte, por exemplo, de conduta, daí a gente fala para o paciente, explicando para ele com linguajar que ele entenda, ou a gente dá um comando para a câmera, por exemplo, do que a gente acha pertinente fazer? Por exemplo, como é que isso é feito? Assim, para quem que a gente direciona normalmente? Legal, maravilha. A gente direciona sempre para o paciente, tá? Então, assim, o paciente que, assim, o ator, a atriz, eles são nossos pacientes. Então, a gente tem que deixar sempre muito claro com eles. A gente sempre tem que se comunicar com eles, tá? Em alguns momentos, vamos supor, tenho que fazer minha pós-diagnóstica e está lá na minha tarefa. Cite a principal pós-diagnóstica. Você sabe que, por exemplo, há um caso de fibrose cística. Aí você pode falar para o paciente, de acordo com o que foi, com a história, de acordo com os exames, o seu filho tem fibrose cística. Se você quiser deixar isso mais claro, porque você sabe que isso vai pontuar, porque isso está nas suas tarefas, cite o diagnóstico. Você pode virar para a câmera e falar também, tá? Então, estou frente a um caso de fibrose cística. O meu diagnóstico é de fibrose cística. Então, é algo que dá para fazer, tá? No entanto, na grande maioria do tempo, você vai estar realmente olhando para o paciente, cara. Tá? A interação é com o paciente. A câmera, ela está lá para poder captar essa interação. Você só precisa se comunicar bem com ele. Tudo que você falar com ele, se comunicar bem com ele, vai ser pontuado para você. Você não precisa necessariamente estar falando para a câmera, tá bem? Obrigado. Show. Um outro ponto aqui que eu queria colocar para vocês, isso aqui é da prova de 2021. Lembra que nós vimos lá aquele paciente que tinha dor torácica, fizemos o diagnóstico de síndrome coronariana devido ao quê? Devido à anamnese, ou seja, a história que ele nos contou, devido ao exame físico e devido ao eletro. Então, o eletro foi o exame utilizado como exame complementar. O que é corriqueiro? O que aparece na prova do INEP, pelo menos até então, tá? Para a gente fazer a avaliação. Raio-X, normalmente de tórax e abdômen. A gente vai discutir depois isso mais para frente.
Eletrocardiograma, para a gente verificar se esse paciente tem ali alguma alteração no traçado eletrocardiográfico. Endoscopia, colonoscopia, biópsia, isso daí não vai ter uma imagem para a gente avaliar, tá? Então, se a gente for pensar em imagem, radiografia e eletro, é o que aparece mais, tá bem? Então, assim, ultrassom, se cair o ultrassom, vai ser aquele ultrassom que a gente tem que saber, né? Aquele paciente que tem aquele sinal do alvo, aquela criança lá que tem aquela ultrassom, sinal do alvo, a intussuscepção, que é aquela imagem que a gente está cansado de ver, tá bom? Não vai cair um ultrassom que você fala assim, nossa, mas que ultrassom que é esse? Assim, não é corriqueiro de acontecer. Essas imagens mais complexas, ultrassom, tomografia, ressonância, um PET scan, por exemplo, vai ter o laudo, tá? Se aparecer, vai aparecer com o laudo, que nem apareceu em 2022 2 vezes um resultado de biópsia. Estava lá a descrição, não tinha a imagem do histopatológico para analisar, tá? Então, exame complementar. Exame laboratorial, que eu tinha esquecido, desculpa, vai aparecer lá, pediu um hemograma, vai ter que avaliar. Pediu um eletro, ele entregou, vou ter que avaliar. Pediu um raio-x, entregou, vou ter que avaliar. Esses 3 realmente faz parte do nosso escopo como generalista, tá? No entanto, um ultrassom, um PET scan, uma biópsia, uma imagem histológica, no geral não, tá? Apareceu em 2020 uma imagem histológica, né? Era lá, o paciente tinha uma leucemia. No entanto, em 10 provas, mais de 100 estações, porque a gente teve reaplicação, apareceu uma única vez uma imagem histológica, tá? Então, imagina aí que em mais de 100 estações apareceu uma única vez, uma imagem histológica. Não é isso que a gente vai focar, né? Não vamos querer sair estudando histologia agora, não faz sentido, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui então para a apresentação para vocês. Então, a ideia, pessoal, é sempre a gente estar puxando o INEP, né? Você sempre está puxando com vocês aqui o que o INEP coloca em pauta, né? Por isso que eu falo para vocês, pelo menos as últimas 4 provas, vocês precisam saber muito bem. Eu sei que faltam informações, o INEP não liberou tudo, no entanto, a gente pega ali o checklist e vai trabalhando eles, tá? E essas 2 últimas provas são bem fidedignas, realmente ajuda bastante a gente. Então, metodologia é isso. Em relação à estatística, lembrando que a gente tem as 5 grandes áreas, mas a prova do INEP, ela faz uma divisão. Na área de ginecologia e obstetrícia, ele divide. Então, a partir de um certo momento, ele começou a colocar uma estação de ginecologia e outra estação de obstetrícia, tá? Então, é isso que nós vemos nas últimas provas, é isso. Dia 1, por exemplo, tem a estação de ginecologia e dia 2, a estação de obstetrícia, tá? Então, isso também é bem interessante. Aí, caso vocês não tenham feito essa análise, para vocês terem isso em mente, tá? Nas últimas 5 provas vem seguindo esse padrão, eu imagino que isso não vai mudar, tá? Um dia vai cair G, no outro dia vai cair O, tá? Lembrando que nem a gente conversou ontem, talvez não tenha ficado tão claro, mas dia 1, a gente tem as 5 grandes áreas, uma estação de cada uma das áreas, dia 2, mais 5 estações, uma de cada uma das grandes áreas, tá? Então, aqui, o que é interessante a gente analisar, só essa divisão, não vai cair 2 de obstetrícia, não vai cair 2 de O, vai cair uma de G e outra de O, tá? Por isso que, se a gente olhar, é tão importante a gente saber sobre pré-natal. Olha a regularidade que vem caindo pré-natal, tá? Então, muito importante estar bem alinhado em relação ao pré-natal, a gente vai ter uma aula falando só sobre isso, tá bem? Aqui, do dia 1, dia 2, alguma dúvida? Não. Em relação a G e O, tá claro para vocês também? Tranquilos em relação a isso? Tudo claro. Legal. Sim, tranquilo. Maravilha. Em relação a estatísticas, pessoal, a gente tem, tá? Vocês podem entrar lá, tem um módulo só de estatísticas, tem uns vídeos do YouTube que eu havia feito algumas lives e tem lá todas aquelas estatísticas dos temas, tá? Depois no futuro a gente pode deixar aqui lá um pouquinho mais aperfeiçoar, colocar um pouco mais de texto, mas os temas estão lá, vocês conseguem acessar, tá bem?
Vamos lá. De acordo com estatística, né, dos últimos anos aí. Desculpa, já está disponível no site esse material? Tá sim, Gardel. Fica à vontade, tá? Você pode entrar lá no medzd.com.br, área do aluno. Você entra na área do aluno, vai ter 13 módulos lá. Um deles é a estatística do INEP, tá? Ok, obrigado. Imagina. Vamos lá. Em relação à estatística, né? O que cai muito, com uma frequência nos últimos anos, especialmente aí, se a gente pegar os últimos 5 anos, tá? Então, na cirurgia, uma estação de trauma. Isso daí é o que vem caindo, pessoal, e muito provavelmente vai cair de novo, tá? Nesse último ano última prova, agora no primeiro semestre de 2022, caiu queimadura. Lembrando que queimadura a gente acaba classificando também como um trauma, tá? Então, não fugiu da regra, caiu novamente mais uma estação de trauma. Provavelmente no segundo semestre vai cair trauma de novo, tá? Só assim, pô, e agora? Tem que estudar trauma torácico, trauma de pescoço, trauma crânioencefálico, abdominal. Tem, pessoal, não tem jeito, tá? Qual que é a chance maior de cair? Abdominal e torácico, fato. No entanto, pode cair um trauma de membros inferiores, como já caiu uma fratura de tíbia, por exemplo, tá? Então, já meio que caiu tudo, né? Só não caiu fratura de membro superior. O resto caiu membro inferior. A TCE também não teve, né? A TCE é dá para fazer uma sensação bonita sobre a TCE, tá? Então, trauma torácico abdominal foi o que mais teve, e aí a gente teve também de trauma de membro inferior. Então, TCE seria aí também uma boa estação. Pediatria, o que vem caindo também nas últimas 5, com uma constância, né? Sem dúvida, assim, vem caindo é puericultura. Que nem eu falei para vocês, pode ser uma estação de puericultura fisiológica, que a mãe chega com uma queixa, doutor, meu filho tem essas manchas, doutor, meu filho regurgita tudo que eu dou, doutor, não sei o que está acontecendo, eu dou de mamar para ele e ele joga para fora, né? Então, pode ser uma queixa fisiológica ou, no entanto, também pode ser patológica, tá? Então, isso aqui a gente vai ter que estudar, vai ter que estar bem alinhado quanto a isso para poder fazer esse diagnóstico de uma alteração ou não, mas no geral é isso. A mãe, ela chega com uma queixa, ela traz a criança na consulta, normalmente na atenção primária, e aí ela vem com uma queixa. Doutor, meu filho tem tal coisa. Você vai ter que fazer a consulta de puericultura, com todo o cuidado da puericultura, e também tratar daquela queixa específica da mãe, tá? A gente vai falar bastante sobre isso, mas é importante que vocês já tenham essa percepção. IGE, a gente dividindo, né? Obstetrícia, pré-natal também é aquele tema infalível que todos os anos ele está presente, tá? Poxa, Cauê, pré-natal é um mundo, né? Tudo que você está falando aqui é um mundo, né? Trauma tem muita coisa, puericultura tem muita coisa e pré-natal também, fato, né? Não falei que era fácil, falei que caía bastante, tá bom? Então é isso, vai cair pré-natal na prova. Esses três grandes temas, 99% de chance de cair, tá bem? Então tem que chegar bem alinhadinho quanto a isso, de verdade, tá? A gente vai ter uma aula específica de cada um deles. A gente vai discutir aí pensando no que já caiu no INEP, de como o INEP aborda esses grandes temas. Mas é importante, comecem a estudar, que realmente a chance de cair é muito, muito grande. Vamos lá. O que sempre cai, né? A prova sempre tem 10 estações, sempre dividido em 2 dias. Eu coloquei 5 aqui, mas errei, tá bom? Então, divididas em 2 dias, 5 estações em cada dia, totalizando as 10. Isso não muda, desde 2011 é assim, não vai mudar, tá? GO, pensando na obstetrícia, pensando na consulta do pré-natal, da gestante, sempre vocês vão ter que pedir a caderneta da gestante, pessoal, isso é fundamental, tá? Então, caderneta sempre aparece, né? Na consulta de puericultura ou na consulta de pré-natal, sempre vai estar presente, sempre tem que pedir, né? Isso faz parte da sua anamnese, tá? Então, desde de agora, nos estudos diários de vocês, não deixem isso de lado, tá? Cartão de vacinação, a mesma coisa que caderneta de saúde? Não, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui foi um flashcard que eu havia feito. Caderneta da criança. Lembrando que a gente tem 2. Do sexo feminino, né? Ou seja, da menina, e tem do menino, tá? Então, a gente tem lá na plataforma também isso daí. Depois eu mando para vocês. E aqui, então, a caderneta da criança. Tem lá 90 páginas. Na caderneta da criança, se a gente olhar as últimas páginas, tem
o calendário vacinal. Então, toda criança que ela nasce em alguns municípios, ela já recebe a caderneta da criança e as vacinas elas já vão sendo anotadas na caderneta da criança. No entanto, não é todos os municípios que contam com a caderneta da criança, tá? Alguns têm só esse daqui, ó, que é a caderneta de vacinação. Então, aqui é um cartão, tá? Estava com ele aqui, acabei tirando. Basicamente, é um cartãozinho que vai ser anotado as vacinas. Então, é importante que vocês peçam os dois. Estou atendendo uma gestante, vou pedir a caderneta da gestante e o cartão de vacinação. Estou atendendo uma criança na consulta de puericultura, vou pedir os dois, a caderneta da criança e o cartão de vacinação, tá bom? Parece ser a mesma coisa, mas como vocês estão vendo, não necessariamente é a mesma coisa, tá bem? Notificação compulsória, algo que eu lembro que em 2016 não era algo corriqueiro de acontecer. Então, eu lembro que quando caiu, a gente ficou meio, caramba, eu não acredito que tem que notificar, caraca, o que é isso? Notificação, né? Quando a gente está, especialmente quando a gente volta para o Brasil, para quem acabou a faculdade já volta direto, normalmente a gente não tem muito essa percepção de notificar a doença quando a gente está na faculdade de medicina. Está no 5º, 6º ano, você está ali atendendo, está junto com o professor, você não fica notificando. No entanto, a gente sai desse momento e já vem fazer a prova, notificação acaba sendo algo meio novo. No entanto, aparece e é bastante cobrado na prova, tá? Então, se vamos pegar um exemplo de uma consulta de uma gestante, ou seja, um pré-natal, ela vem com o resultado dos exames no primeiro trimestre e tem lá a sorologia. A gestante tem uma alteração e você faz diagnóstico de sífilis. Sífilis, você vai ter que chamar o parceiro, você vai ter que tratar a gestante, vai ter que tratar o parceiro e vai ter que fazer notificação compulsória também. E assim, essas doenças de notificação compulsória, elas aparecem na prova e quando aparece, vai ter o item com toda a certeza, tá bom? Não tem nenhuma gestante que você não notifica, né? Então, tem que fazer notificação compulsória, pessoal. Depois eu vou colocar, saiu em março desse ano, saiu uma resolução nova com uma atualização da notificação compulsória do Brasil, tá? Coisa bem sutil, mas a gente tem uma atualização em relação a isso de março de 2022, tá? Então, isso realmente tem uma frequência muito, muito grande na prova, tá? Vocês têm alguma dúvida em relação às cadernetas? Alguma coisa não está claro para vocês aqui? Não, está tudo tranquilo. Alguém tá me ouvindo? Sim, sim, Gabi, pode falar. A notificação, eu tenho que falar se ela é imediata ou, tipo, na hora eu falo só que vou notificar ou preciso falar que vou notificar, por exemplo, no caso das imediatas? Tem que especificar. Até então, nunca foi cobrado, Gabi. Nunca foi, tá. Tá? Pode ser que venha a ser cobrado? Pode, tá? Então, assim, estou estudando, estou vendo ali o quadro da notificação, o que eu notifico, o que eu notifico. Tentem lembrar. O que notifica, a gente acaba, à medida que a gente vai estudando, a gente pega, entre aspas, a manha, assim, poxa, eu sei que isso aqui tem que notificar, mas o imediato acaba ficando um pouquinho de lado mesmo. Então, assim, faz uma lista, né? O que é imediato? A lista do imediato é relativamente curta, né? Então, pega ali o que é imediato e tenta lembrar delas. Tá. Né? No entanto, nunca foi cobrado, tá? Eu imagino que não vai ser cobrado, vai continuar não sendo cobrado. Vamos lá. O que mais sempre cai é a avaliação, né? Avaliação, exame clínico objetivo estruturado. É assim que é cobrado, sempre colhendo a história clínica, realizando exame físico, executando procedimentos se necessário e a conduta médica, tá? Então, isso daqui é a forma que eles avaliam se o médico ele está apto a poder trabalhar no Brasil ou não, tá? Então, isso provavelmente não vai mudar. Vamos lá. Aqui é uma coisa que quem fez a prova já consegue visualizar isso, passou por essa situação. Quem nunca fez acaba sempre meio ficando perdido, né? Qual que é o passo a passo do momento que eu estiver lá na prova, tá? Aqui, a gente vai pular um pouquinho. Cheguei, entreguei minhas coisas, coloquei ali num saco plástico, deixei lá na portaria. Nesse momento a gente vai pular. Eu vou chamar depois a Camila, ela vai participar. A gente vai fazer uma live, a gente pode fazer algo juntos, tá? E aí a Camila, ela fez a prova agora no primeiro semestre.
então ela vai trazer as informações bem atualizadas para vocês. Ela pode fazer um passo a passo, desde o momento que ela chegou, colocou o pé na faculdade, até o momento que ela fez a prova, tá bom? Então, depois a gente vai entrar nesses detalhes mínimos, tá? Hoje a gente vai abrir um pouquinho mais. Então, a prova, ela é feita no ambulatório, né? Ou seja, o ambiente é um ambiente real. No entanto, na hora que você vai ler lá suas instruções ao participante, você pode estar numa atenção terciária, por exemplo, né? Então, nesse ambulatório, que é o ambiente real, a simulação pode ser que você esteja num hospital, numa sala de emergência, tá? Então, existe o ambiente real, que é o ambulatório, e o ambiente fictício, que vai estar anotado lá nas suas instruções ao participante, tá? É legal vocês visualizarem isso, porque, querendo ou não, isso aqui dá uma tranquilidade. Na hora que você chega no ambiente, você está lá de frente para a porta, esperando uma buzina tocar para você entrar, quando você já, poxa, eu sabia já que eu ia ter aqui um ambulatório, que ia ter um corredor, que ia ter várias salinhas, que cada sala vai ter um número. Então, vocês sabendo disso, já deixa, imagino, vocês fiquem um pouquinho mais tranquilos, tá? Um ponto que é muito interessante, né, dessa metodologia é o fato de ser uma simulação. Então, aqui também é extremamente importante que vocês coloquem isso na cabeça, né? Então, assim, é uma simulação. Eu não vou atender um paciente politraumatizado. Eu não vou pegar um paciente que chegou na ambulância e vou atendê-lo, né? Não vou pegar uma gestante e vou atender, que está tendo lá uma DEG, né? Não vou pegar uma criança que tem um quadro de meningite grave e pode morrer depois de algumas horas. Não tem isso, né? Então, isso é muito bom para nós, como médicos, fazer essa prova, né? É uma simulação. Por pior que seja o caso clínico do paciente, ele não vai morrer, né? Então, ele pode morrer na sua estação de 10 minutos. No entanto, ele, né, tá bem, tá? Então, isso aqui é bem, assim, para mim foi uma coisa bem interessante, assim, que eu falei, não, por mais que eu esteja nervoso, que eu não consiga fazer aqui as coisas, o meu paciente do trauma, ele não vai morrer, não vai ter nenhuma consequência para o paciente. Então, você consegue entrar já na estação um pouco mais tranquilo, tá? Então, isso é bem importante vocês terem essa percepção. Sempre uma simulação, por mais fidedigno que as coisas pareçam naquele momento, tá? Aqui um outro ambulatório, né? Os ambulatórios, como eu falei para vocês, basicamente são corredores normalmente, pode até ser um L, né? Tem aqui um corredor, vira, tem mais portas, mas normalmente a gente tem aqui um corredor e as portas na frente, tá? Não vai ser muito diferente disso. O que foi dado para o candidato, né? Então, o candidato, cada um recebeu uma etiqueta. Essa etiqueta era como se fosse um adesivo. Esse aí foi o relato da Camila que fez a prova, tá bom? Então, ela me ajudou em relação a isso. Ela recebeu como se fosse um adesivo, lá tinha um nome e tinha um QR Code, tá? Então, o QR Code com o nome específico de cada um dos candidatos. Eu tenho um aqui na mão, Cauê. Legal. Mostra pra gente. Deixa eu mostrar para a galera. Não sei se dá para ver direitinho. Eles Deu. deram esse adesivo, aí tá com o nome, né, do participante, e eles dão esse QR Code quando a gente entra na sala e a gente se apresenta. Que legal. Maravilha, Jéssica, muito Deu para obrigado. ver? Deu. Deu sim. Muito obrigado. Imagina, gente. Isso é bem legal, pessoal, esse exercício da gente já ir pensando como que vai ser, de alguma forma criando um cenário, isso ajuda pra caramba, tá? Vocês vão ver que a tranquilidade aumenta, assim, quando a gente já se sente mais habituado àquele cenário, àquele ambiente, tá? Então, isso realmente ajuda bastante. Eu imagino que não vai mudar muito disso, tá? Nos últimos anos, eu acho que, na verdade, foi 2 anos que utilizaram o QR Code. Acho que é algo relativamente novo. QR Code, né, mesmo para nós, no geral, não é algo muito antigo também. Então, tinha essa etiqueta, nome do candidato, QR Code, e aí, eu não sei como que foi para você, Jéssica, seria legal que você falasse aqui como foi para ti, mas para Camila, por exemplo, ela chegou, estava no corredor, estava de frente para a porta, o fiscal veio e pediu para ela, dá para mim aqui o seu QR Code que eu vou adiantando. Eles pedem o QR Code antes da gente entrar na sala, aí ele entra, a gente fica esperando ele voltar, aí ele entrega esse QR Code de novo,
Aí a gente espera o sinal para poder entrar na sala. Aí, a partir do momento que a gente entra na sala, eles pedem para a gente se apresentar e segurar esse QR Code. Aí eu entrava e falava, tipo, bom dia, meu nome é Jéssica Reis, eu sou médica candidata à revalidação, e já dava início ao meu atendimento. Legal, maravilha. É bem... Eu imagino que não vai mudar disso, tá, pessoal? Provavelmente vai manter isso, né? Ah, pode mudar, agora o fiscal não vem mais pegar o QR Code. Pode ser, né? No entanto, eu acredito que não vai mudar muito disso, tá? Então, fiquem tranquilos aí que dificilmente vai ter uma mudança brusca em relação a isso. Uma coisa que, eu não sei vocês, né? Eu lembro que tinha uma aluna que, no ano passado, nesse ano, na realidade, primeiro semestre, médica, poxa, mandava bem pra caramba, conhecimento técnico muito bom, comunicação estava aprimorando, mas ela tinha bastante dificuldade em relação ao controle emocional. Quando ela via uma câmera, ela estava fazendo a segunda vez a prova, a segunda vez a preparação dela. Ela via uma câmera, ela travava, assim, falava, caraca, tipo, travava. Simplesmente o fato de ver a câmera, o fato dela imaginar que alguém estava gravando ali a fala, a simulação dela, já atrapalhava ela muito, tá? Isso é uma coisa que é interessante vocês perceberem, né? Será que eu tenho essa dificuldade? Será que eu não tenho, né? Se tiver, a gente vai cuidar disso. Se não tiver, melhor. Algo a menos, tá bom? Mas isso, algumas pessoas têm essa dificuldade. Então, lembrando que tem o câmera, né? Você vai lá, pega lá o seu papel e se apresenta para a câmera. Normalmente, né, que nem a Jéssica colocou, quando eu fiz 2016 também. Olá, meu nome é Cauê, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, pessoal? Eu ainda chegava, gesticulava. Quanto mais empático, quanto mais solto você tiver lá, melhor, tá bom? Então, tentem ficar realmente ser bastante empáticos, né? Falar um bom dia para o pessoal, boa tarde, que isso de alguma forma ajuda. Então, entrou, se apresentou para a câmera, lembrando que quando tocou a sirene, já está valendo os 10 minutos. Né? Tocou a sirene, despertou um reloginho, 10 minutos, né? Um cronômetro. Então, está passando o tempo. Quanto mais rápido você conseguir fazer esse primeiro passo, né, de mostrar a sua identificação e se apresentar para a câmera, melhor, tá? Claro que não precisa também sair correndo, querer fazer tudo muito rápido, que talvez ele fale, opa, volta aqui porque você não se apresentou direito. Aí você vai perder mais tempo do que caso você tivesse feito de forma regular, tá? Então, tem que só manejar isso. O paciente. Vamos pensar no paciente. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, nunca uma criança vai estar na sala, tá? Então, um homem ou uma mulher, ele pode estar sentado ou deitado na maca, como já aconteceu, no entanto, raríssimas vezes, tá? 90 e poucos % das vezes o paciente está sentado. Então, a gente está lá num ambulatório, um ambulatório relativamente simples, tem uma pia, tem uma mesa, onde vai estar suas instruções ao participante, tem a cadeira do médico e tem a cadeira do paciente, tá? Mais a maca. Normalmente, a maca, ela está lá também, pode ter alguma coisa em cima, o paciente pode estar lá ou não, tá? O que vocês acham? Quem não fez? Fala para mim. Oi. Assim, eu nunca fiz essa prova, mas já me falaram, o pessoal que fez, que se você chegar, o simples fato de você lavar a mão antes de tocar no paciente já conta como ponto também. Assim me disseram, não sei se isso procede, mas... Gardel, não necessariamente, tá? Assim, antes do exame físico, é interessante que a gente sempre tenha essa fala, né? Não necessariamente você vai ter que lavar as mãos, mas você pode só falar isso, só relatar, tá? Então, você, sempre antes do exame físico, de bom tom, a gente vai pedir autorização. A senhora me autoriza a fazer o exame físico na senhora? Sim, doutor, autorizo. Tá bem, então. Então, eu vou me direcionar até a pia, eu vou lavar minhas mãos, eu vou secar minhas mãos e vou aquecê-las, tá? Então, a gente mantém isso aqui de forma meio que rígida. Sempre que a gente for fazer exame físico no paciente, a gente vai fazer isso. Pedir autorização, indicar que lavar as mãos, secou e aqueceu, tá? Então, você vai ver que no esqueleto, o André vai falar um pouquinho disso. Se você puder manter essa fala sempre, é o ideal, tá bom, Gordão? Vamos lá. O que vocês acham? Quem não fez a prova ainda? O paciente está aqui sentadinho, doutor,
e você acabou de entrar. Você vai se direcionar ao paciente e vai começar a interagir com ele, ou você vai até a mesa, lembrando que em cima da mesa vai ter lá um papel, uma folha, nessa folha vai ter as instruções ao participante. Quem nunca fez, o que você faria primeiro? Você iria até o paciente? Instruções primeiro, depois prosseguimento. Show. Eu também acredito que seja Eu as instruções também. primeiro. Perfeito, pessoal, exatamente isso, tá bom? Então, assim, isso tem que ficar muito claro, realmente a gente não pode confundir isso, tá? Normalmente não tem essa pegadinha, mas pode acontecer, tá? Se acontecer, vocês falam, opa, ó, senhor, aguarda só um minutinho, tá bom? Vou ler aqui as instruções ao participante e já vou atender o senhor já. Então, não precisa falar assim, não, fica quieto, cala a boca. Não é isso, né? Jamais. Senhor, aguarda um pouquinho, senhora, aguarda um minutinho, tá bom? Só vou ler aqui minhas instruções e vou atender a senhora já. Então, é isso, né? As instruções sempre em primeiro lugar, tá? Entrou, se identificou, passou pela câmera, próximo passo, ir até a mesa e fazer, então, essa leitura das instruções ao participante. Ah, Cauê, cheguei e não tem nada em cima da mesa, o meu paciente ele está deitado na maca, provavelmente as instruções ao participante ela vai estar no pé do paciente ou vai estar na mão do paciente, tá? Pode ser que esteja junto com o paciente também. Nesse caso, mesma coisa, o paciente está na maca com as instruções do participante em cima das pernas dele, por exemplo. Você vai primeiro pegar, vai fazer a leitura das instruções para depois atender o paciente. Isso é inquestionável, tá? É metodologia do OSCE, não tem como fazer um OSCE primeiro atendendo para depois fazer a leitura das instruções, tá bom? Então, quanto a isso, podem ficar bem seguros que vocês sempre vão fazer a leitura primeiro. Vamos lá. Aqui, alguma dúvida? Alguma coisa que ficou claro? Que vocês tenham dúvida em relação a esse primeiro momento? Não, nenhuma. Cauê, Oi. eu posso voltar e ler as instruções quantas vezes eu quiser? Sim, pode. Tá? As instruções ao participante é como se fosse... ele é um papel que está ali para você. Ele fica contigo, você pode... Inclusive, se você for fazer exame físico no paciente, caso seja necessário, você vai pedir autorização, lavar a mão, secar, aquecer. Senhor, o senhor pode deitar, por gentileza? Tá bom, o paciente deitou, você vai fazer o exame físico. Você pode pegar o papel, as instruções ao participante e levar junto com você até a maca para poder examinar o paciente, tá? Então, não tem problema. No entanto, tem aí um problema. Acontece, às vezes, das instruções ao participante estar em cima da mesa e pode estar colada, né? Pode estar colada com durex, por exemplo. Eles colocam durex lá e você não consegue mover ela, tá? Mas ela fica disponível, você vai poder ler quantas vezes você achar necessário, tá bom, Fernanda? A dificuldade pode ser só de você não conseguir movimentar, pegar ela e levar até outro lugar, tá bem? Desculpa, Cauê, em algumas salas eu entrei e ela estava solta na mesa, aí tipo, a gente podia sair com ela, e algumas outras estações ela estava realmente colada com durex. Às vezes a gente até puxava para poder levar e para não ficar voltando na mesa, né? Porque a gente se posicionava do lado do paciente. Mas é isso, não ter medo de voltar e ler, porque a gente esquece. Voltar e ler quantas vezes for necessário, tipo, seguir direitinho o que está ali. Isso é muito importante, a gente ter essa consciência, porque eu me perdi muito nisso, de ter medo de ficar voltando e ler a instrução. Então, é muito importante. Sim, concordo, 100%. Realmente, não é tempo perdido, tá, pessoal? Claro que, à medida que a gente vai treinando, a gente vai ter aí algumas semanas para treinar, vai ser um tempo bem bacana. A tendência que a gente consiga ter uma percepção melhor em relação a essas instruções ao participante. Lembrando que ela é sempre dividida em 3 partes, né? Então, você vai ter lá o cenário, onde que eu estou. Depois você vai ter o caso clínico, a descrição. Depois você vai ter a tarefa, tá? A gente vai ver isso ainda hoje, essa divisão, tá? Então, ela tem, as instruções ao participante, ela tem um padrão. E a gente sabe desse padrão, consequentemente, a gente vai estudar ele muitas vezes. No dia da prova, a tendência é que a gente consiga fazer uma leitura mais assertiva, para não precisar ficar voltando toda hora. No entanto, poxa, fiz 4 tarefas, tá faltando a última aqui. Deixa eu ver, né? Vou ver, vou ler e vou fazer, tá bem?
Cauê, Diga. a respeito daquela estação que teve de trauma, onde a perna estava enfaixada, que muita gente comentou que perdeu muito tempo em relação à faixa. E eu vi comentar também que era preocupação com o candidato que vinha depois, não queriam cortar esse tipo de coisa. Na estação que tem, por exemplo, esse tipo de empecilho, você corta, você pode, assim, entre aspas, destruir a estação sem se preocupar para agilizar teu atendimento? Então, normalmente não, né? Normalmente a gente... O INEP é uma prova muito limitada, pessoal. É uma prova que não tem, assim, muitas coisas para ficar mudando, né? Então, no geral, não, Fernanda, tá? Se você, vamos supor que só tem aquela faixa, e você tira aquela faixa e depois fica difícil de fazer novamente ali um curativo no paciente, pode ser que atrase um tempão ali para eles irem buscar uma outra faixa em outro lugar e aí meio que embola a estação. Isso acontece bastante, infelizmente. Em alguns momentos... Então é melhor não tirar a faixa? Eu acredito que só verbalizar já estaria bom, não? Vai depender Faria muito... mais sentido. Vai depender muito da tarefa, tá bom? Vamos supor, um exemplo, tá bom? O paciente chega, doutor, tô com muita dor na minha perna, doutor, essa perna direita, doutor, ela é inchada, doutor, olha meu pé tá inchado, tá roxo, doutor. Ontem tava doendo demais, eu peguei e coloquei uma faixa, doutor. Assim, você vai ter que fazer exame físico dessa perna do paciente, né? E agora, o que eu faço? Tem que tirar a faixa? Nesse caso, não tem dúvida. Sempre que você tiver que fazer um exame físico, você vai ter que pedir. O que pode acontecer? Ele te entregar uma foto, né? Você fala assim, vou fazer o exame físico dos membros inferiores do paciente. O fiscal vem e te entrega um impresso. Isso a gente não falou ainda. Então, o fiscal da sala, ele é responsável pela entrega dos impressos. Vamos supor que era um paciente assim, que ele tinha uma ferida, tinha lá uma doença venosa periférica e tinha uma úlcera na perna para você poder fazer uma avaliação. Não vai ter úlcera na perna do ator, da atriz. No entanto, ele está com a perna enfaixada, você pediu o exame físico para avaliar. A fiscal vem e te entrega um impresso com uma foto da lesão do paciente, por exemplo, tá? Então, assim, isso é o mais corriqueiro, é o que a prova deve seguir. No entanto, às vezes acontece alguma coisa aí que sai do racional da prova, tá? Tem que fazer exame físico, o paciente está com faixa? Tira. Se você fez o exame físico, não foi entregue o impresso, aí você tem que tirar, não tem jeito, tá bom? Mas, no geral, não vai ter isso. Aconteceu, mas, no geral, não tem isso, tá bom? Mas vamos conversar sobre isso. Vou conversar com a Camila e eu peço para ela colocar isso em pauta com vocês. A Camila que fez a prova foi aprovada recentemente, tá bem? Mas legal vocês colocarem esses pontos aí que a gente vai aprendendo juntos e a gente vai raciocinando aí como que a gente pode também montar uma estratégia, tá? Vamos lá. Então, o paciente pode estar na maca ou ele pode estar sentado comumente aqui, né? Um paciente de frente para você, tá? Vamos lá. O que a gente tem aqui nas instruções ao participante? Nas instruções ao participante, então, como eu falei para vocês, a gente tem 3 divisões, basicamente. O cenário, o caso clínico, ou seja, a descrição do caso e as tarefas. Vamos pegar aqui como que foi em 2022. Então, aqui é da prova original do INEP. Ocorreu uma mudança, tá? Cenário de atuação, ele já tinha antes. No entanto, não tinha um item só sobre isso, né? Local de atuação, não tinha exatamente isso, tá? Vou mostrar para vocês. A partir de 2022, apareceu isso, e isso muito provavelmente vai se manter, tá? Então, tem lá, atenção terciária, ambulatorial e hospitalar. Aqui, basicamente, lembrando que a gente tem 3 tipos, né? Primária, secundária e terciária, tá? Nível de saúde, primária, secundária e terciária. A gente vai falar sobre isso também, depois com mais detalhes. Aí, o que ele coloca? O que a unidade possui? Tem consultório, tem endoscopia, tem laboratório, tem tomografia, tem radiografia, o que tem? Então, a partir de 2020, se eu não me engano, ele começou a colocar em relação à infraestrutura, o que você tem disponível. Pessoal, isso aqui ajuda muito, tá? Poxa, está falando que tem análise clínica, provavelmente eu vou ter que pedir um exame complementar.
Se eu tiver que pedir um exame complementar, tem análise clínica e endoscopia. Meu caso clínico é direcionado para isso. O que eu vou pedir? Vou pedir uma endoscopia, vou pedir exames laboratoriais. Eu tenho isso, né? Imagina que vocês estivessem assim, ó, atenção primária. Vocês estão lá na unidade básica de saúde. É um paciente que precisa de uma endoscopia, o paciente precisa de uma tomografia. Você vai pedir na atenção primária? Não faz sentido, tá? Se é um paciente, um caso agudo, você vai ter que remover esse paciente. E remoção é conduta, tá? Então, você não está fazendo pouco. É só conduta. Você está na unidade básica de saúde, você consegue fazer um monte de coisa, mas tem um monte também que você não consegue. Só o fato de você identificar que você não consegue fazer aquela determinada conduta, você vai ter que encaminhar para o paciente continuar a hipótese diagnóstica ou continuar ali a investigação, isso já é a função do médico. Então, isso não é pouco, tá? Então, isso daí seria uma conduta não farmacológica. Isso aí vocês vão ver que vai ter um monte de checklist que vai abordar isso. Vocês não vão sair resolvendo tudo. Não vai ser todas as estações que vocês vão ter que fazer diagnóstico e dar conduta farmacológica. Muitas delas, vocês vão criar uma hipótese diagnóstica frente ao caso clínico que foi dado e as informações, e a conduta pode ser simplesmente encaminhar o paciente para um hospital de maior complexidade. E é 10. Pode ser que seja só isso. Você consiga todos os pontos, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado aí com o nosso perfeccionismo como médicos, de querer resolver tudo. Se está na unidade básica, você vai resolver o que é pertinente da unidade básica, tá bom? Tomem esse cuidado. Descrição do caso. Aqui, descrição bem curtinha, né? Antigamente ele dava mais informações. Esse último ano realmente deu poucas informações para a gente. Paciente, 60 anos de idade, com queixa de diarreia há cerca de 3 meses e dor abdominal. Só isso, bem seco, objetivo. E para finalizar, as tarefas. Tínhamos aqui 5 tarefas a serem realizadas, tá? Então, olha como isso ajuda, né? A gente ter esse norte. Isso aqui, pessoal, ajuda demais, né? Essa folhinha das instruções ao participante, ela é a nossa melhor amiga ali na sala, de verdade, tá? Então, assim, o que eu vou fazer nessa estação? Poxa, eu sei que eu estou no ambulatório, mas o ambulatório é um ambiente real, não é um ambiente fictício da minha estação. Entrei na estação, falou que eu estou no ambulatório, que eu estou num nível de avaliação terciária, estou no ambiente hospitalar, acabou. Esquece que você está no ambulatório. A partir de agora, você está no ambulatório de especialidade dentro de um hospital. Tá? Então, vocês têm que mudar essa chave o quanto antes. Isso ajuda bastante. O que eu tenho que fazer? Realizar a anamnese do paciente. Poderia não estar escrito isso e vocês terem que realizar a anamnese. No entanto, nos últimos anos, ele está assim, bem bonzinho em relação a isso. Ele está colocando a anamnese, está colocando uma certa ordem ali de atendimento. Aconteceu em 2017, uma estação de pediatria que você não precisava fazer nada, não precisava apresentar, não precisava fazer anamnese, você já ia direto para a maca, fazer exame físico na criança, fazer os exames pertinentes a uma puericultura e dar diagnóstico e conduta. Tá? Então, o que acontecia? Você quebrava meio que o raciocínio, você não conseguia se apresentar, fazer pergunta, fazer exame físico, exame complementar. Então, isso pode acontecer, pessoal, tá? Pode quebrar esse raciocínio também. Tomem cuidado com isso. A gente vai treinar bastante isso também. E sigam as tarefas. Tudo que está na tarefa está no seu checklist também. Então, a informação que você tem lá é essa folhinha, uma folha de sulfite, com as instruções do participante. No entanto, se realizou uma boa anamnese, pode ter certeza que vai ter itens de anamnese lá para você pontuar. Aqui ele pediu, por exemplo, formular hipótese diagnóstica. Você formulou a hipótese diagnóstica, com toda certeza, 100% vai ter o item de você ter dado a hipótese diagnóstica lá para você pontuar, tá bom? Então, nada que está na tarefa passa em branco. Tudo que está na tarefa está lá para pontuar também, tá? Então, a gente vai seguir as tarefas sempre. Muito importante. Em relação aos cenários, atenção primária, secundária, terciária, tá? Basicamente, o que a gente tem? Atenção primária, unidade básica de saúde. Atenção secundária, UPA, né, unidade de pronto atendimento. Pode ter também ambulatório de especialidade, atenção secundária. E atenção terciária, você pode estar no ambulatório, você pode estar numa sala de emergência, não numa sala de emergência, uma sala vermelha, não necessariamente é igual a uma sala de emergência, tá?
Então, sala de emergência do hospital, nível terciário, atenção terciária. Sala vermelha da UPA, atenção secundária, tá? Então, tem essas pequenas mudanças aí que a gente tem que conversar depois com mais calma. Aqui, em relação à descrição do caso, então, a gente teve, aqui são os três, tá? Os três de estações de 2022, primeiro semestre. Então, vocês podem ver que foram bem curtinhas. No máximo, aí, a gente teve essas três linhas da descrição do caso. Se a gente comparar com 2021, ó, para vocês terem uma noção, não aparecia lá local de atuação. Só que a gente tinha isso, ó, atendimento ambulatorial na atenção primária de um homem de 35 anos. Então, você tinha aqui uma descrição, tudo meio que junto, né? Então, você não tinha o local de atuação que nem a gente teve aqui, tá? O que aconteceu? A prova está mais bem organizada, tá? Vamos olhar o lado bom, o lado positivo. Está mais fácil. Você bateu o olho, você sabe que está na atenção terciária. Aqui, você bateu o olho, não necessariamente você consegue olhar, né? Bate o olho, cadê? Local de atuação. Não tem. Então, você vai ter que, em algum momento aqui, ver que realmente está na atenção primária, tá? Então, de alguma forma, eu acho que isso é positivo, tá? Fazendo essa comparação, em 2021, a gente tinha, então, cenário de atuação e as tarefas. Basicamente, esses dois itens em negrito aqui, né? Bem destacado, tá? Vamos voltar aqui rapidamente para as tarefas, que é a nossa terceira divisão. Então, a gente tem lá cenário, descrição e tarefas. Esses três, muito provavelmente, é o que vai estar na prova de 2022/2 aí, né? No segundo semestre. Então, em relação às tarefas, a gente tem as tarefas, elas podem ser divididas em 5, em 7, em 10, em 3, vai depender muito da estação, pessoal. Então, isso aqui é bastante flexível, tá? A gente não consegue saber exatamente quantas tarefas vão estar em cada uma das estações. No entanto, nessa estação aqui de 2022, não só essa, mas todas de 2022, do primeiro semestre, eu queria chamar a atenção para vocês em relação a isso, tá? Todas estavam escritas lá nas instruções do participante, paciente simulada não deve ser tocada durante o atendimento, tá? Então, nenhum desses pacientes precisavam ser tocados, né? Você até tinha que fazer exame físico, no entanto, era só falado. Ah, a senhora me autoriza a fazer exame físico na senhora? Sim, doutor, autorizo. Tá bom, então eu vou lavar minhas mãos, vou secar, vou aquecê-las, eu vou pedir para a senhora se deitar na maca, eu vou me posicionar ao seu lado direito, com as minhas mãos aquecidas, eu vou então calçar minhas uvas e vou verificar o abdômen da senhora. A senhora pode levantar a camiseta, por gentileza? Levantou a camiseta, vou fazer ali então as minhas manobras semiológicas, né? Eu vou fazer primeiro a inspeção, verifiquei o abdômen da paciente, depois eu vou fazer a ausculta, né? Lembrando que é o abdômen, então você não vai mexer antes. Fez a ausculta, fez percussão e palpação, tá? Então, a gente tem uma ordem, né? Parece, talvez, nossa, mas é muita coisa, como que eu vou lembrar de tudo isso? Lembra, né? A gente vai treinar bastante, tá? Então, é falado. Vocês vão falar, não necessariamente vão ter que tocar no paciente, como aconteceu no primeiro semestre, tá? Aqui, mais uma vez, não tinha que tocar no paciente. No entanto, olha aqui, ó, é meio contraditório isso. Ele pede a tarefa, ó, solicitar e interpretar o exame físico. Na verdade, aqui ficou um pouquinho mais fácil, né? Ó, solicitar e interpretar. Então, aqui você falava, vou fazer todas aquelas etapas e vou solicitar o exame físico. Solicitou o exame físico, o fiscal da sala, ele vinha, te entregava um impresso com o exame físico. Você pegava o exame físico e tinha que interpretar. Não adianta interpretar só para vocês, lembra que a gente falou? A câmera não consegue pegar o que a gente está pensando. Então, a interpretação, eu vou pegar, vou fazer a leitura, se possível fazer uma leitura em voz alta e vou falar sobre. O paciente tem uma hemoglobina de 8,5, o paciente tem um hematócrito de 22, o paciente tem eritrócitos baixos, ou seja, o paciente tem um quadro aqui de anemia. Então, vocês vão ter que deixar isso tudo muito claro, tá? Isso é muito importante. Alguma dúvida em relação a essa parte, pessoal, das tarefas? Não. Tá. Isso aqui não é fácil, tá? Vamos trabalhar bastante isso.
Esse aqui parece ser tranquilo, mas realmente a gente acaba, à medida que vocês vão estudando, vocês vão ver que vai aparecer várias dúvidas. Alguma dúvida, Gabi? Cauê, eu assisti algumas estações onde o candidato ele falava, eu vou me paramentar e tal, e aí tinha uma pessoa na sala que falava, considere-se paramentado. Isso não existe no Revalida, nas provas do INEP. Existe sim, existe bastante, tá? Não existe de você se paramentar, ele não vai te dar um avental esterilizado, por exemplo, que a gente usa no centro cirúrgico, para você colocar, tá? Isso não vai acontecer, não tem avental estéreo para todo mundo, impossível, tá? No entanto, especialmente na estação de cirurgia, tá? Estação de cirurgia de trauma, você vai ter que se paramentar, você vai ter que falar isso para você pontuar, tá? Mas não tem a pessoa que vai me falar, considere-se paramentado. Eu vou fiscal. precisar falar todos os itens. O fiscal da sala, ele pode falar para você isso, tá? Então, já aconteceu antes já. A Tabi, ela relata isso, se não me engano, em 2020 aconteceu isso. Ela começou a se paramentar e o fiscal falava, não, tá tudo bem, considera-se paramentado. Então, isso pode acontecer sim. Mas é legal a gente ter essa percepção da paramentação. Em alguns momentos, realmente, a gente vai ter que obrigatoriamente se paramentar, tá? Especialmente na sessão de trauma da cirurgia, a gente vai ter que deixar isso muito claro para a gente poder pontuar, tá? Mas vamos chegar lá também. Ó, aqui nas tarefas ficou muito claro, ó, anamnese, exame físico, exame complementar, pós-diagnóstica, conduta e a terapêutica aí pode ser não farmacológica e farmacológica, tá? Então essa aqui é uma estação que a gente considera como uma estação clássica, que aborda aí todos os temas que a gente imagina que pode cair na prova, tá? Depois a gente vai fazer a divisão das estações, que tem 4 tipos, basicamente. O André, acho que ele aborda um pouquinho, depois eu falo mais sobre isso. 2021, só para vocês fazerem essa comparação, tá? Era diferente, sutil, mas era diferente. 2020, ainda mais sutil, né? A gente tinha aqui, você está em um consultório de atenção secundária e vai atender um paciente masculino de 40 anos de idade. Muito assertivo, né? Pouquíssimas informações, tá? E as tarefas para poder finalizar. Então, a prova vem seguindo essa ordem de 2020, querendo ou não, aparentemente, nesses últimos 3 edições, a prova vem ficando mais bem organizada, tá? De verdade. Isso é um ponto bem positivo. Você bate o olho e você sabe ali a informação que você quer. Então, isso é legal, isso é positivo para a gente. Ó, 2017, olha como que era a prova. Colocava aqui, então, nesse retângulo, você está no consultório de unidade básica de saúde e vai fazer o atendimento de um paciente com 50 anos de idade. Tarefa, anamnese, diagnóstico e conduta médica, tá? Então, aqui era assim em 2017. Então, a prova, basicamente, ela vem melhorando ao longo dos anos, de verdade. Em relação a esse passo a passo da simulação, pessoal, tá tranquilo? Vocês não se perderam em nenhum momento? Tranquilo. Beleza, estamos acabando então, só mais um pouquinho. Vamos lá, ó, instruções ao participante, temos lá aquelas três etapas, depois a gente vem aqui para a parte do ator e da atriz. Isso daqui, uma vez, só para deixar bem claro para vocês. Ou a gente vai ter um homem, ou vai ter uma mulher dentro da sala, tá? Então, só vai ter um ator ou uma atriz. Em relação ao sexo, pode acontecer, né, de ter um homem e você está falando para uma mulher. Ah, paciente Maria, 22 anos, vem em consulta de rotina. E aí você vai ver, não é a Maria, uma mulher lá, uma atriz, pode ser um homem. Assim, isso não é corriqueiro de acontecer, no entanto, hoje se fala-se muito de cis, transgênero, então o INEP pode começar a abordar isso, tá? Então vocês não precisam ficar, entre aspas, assustados, né? Pode acontecer. Um questionamento. E no caso da realização de ser necessário, claro, realizar uma anamnese, um exame físico, a gente toca no ator, atriz ou não? Na grande maioria dos casos, não, tá bom, Gardão? E isso já acontecia, praticamente já não acontecia. E se a gente for pegar nessa primeira edição de 2022, foi 0. Nenhum momento teve que tocar no paciente, tá? Uhum. No entanto, a prova ela pode voltar a ser o que em algum momento já foi,
né? Em 2020, teve que fazer a palpação abdominal. Então, você tinha que fazer todo aquele, né? Pedir autorização, lavar a mão, pedir para o paciente se posicionar e tinha que ir lá e mostrar como que era a palpação do fígado e do baço. Tá? Então, 2020 teve isso. No entanto, a tendência, pessoal, é que realmente não se coloque a mão no ator ou na atriz. Né? Se acontecer isso, vai ser uma exceção, uma estação ou duas, no máximo. A grande maioria, eles não cobram isso, isso não é importante para eles. No entanto, vocês vão ter que falar, tem que deixar claro, tem que fazer exame físico do paciente, vou fazer uma avaliação abdominal, como eu falei, vou fazer inspeção, ausculta, percussão e palpação, vou fazer avaliação torácica do paciente, vou fazer, então, a inspeção, vou fazer percussão, palpação e ausculta. Né? Então, isso sim, né? Vocês vão ter que falar. Isso, vocês têm que ter esse arcabouço de conhecimento. Vamos lá. Nunca vai ter uma criança na sala, tá? Então, estou na estação de pediatria, a mãe vai trazer uma criança. Não, nunca, tá? Então, quanto a isso, fiquem tranquilos. Vocês não vão ter ali uma criança, ninguém vai estar chorando, e muito menos um boneco que chore na prova de INEP também não existe, né? Tudo muito simples, pessoal. Simples de tudo, né? Pode ser que seja uma boneca daquelas mais simples que vocês já viram na vida, tá? Ou pode ser que nem tenha uma boneca, é uma mãe que vem, doutor, trouxe meu filho aqui, doutor, meu filho, ele tem 6 meses de idade, doutor, ele está comigo aqui, está no meu colo, tá? E aí você vai ter que fazer a estação imaginando que a criança está no colo da mãe mesmo, tá bom? Então isso é bastante corriqueiro na prova do INEP, tá? Mãe, pai não atua como criança, né? Então, estou lá numa estação de puericultura, imagina que eu estou numa atenção secundária, num atendimento, numa sala amarela de uma unidade de pronto atendimento. A mãe traz a criança, e aí você pergunta, fala para mim, vamos supor que a criança chama, sei lá, Felipe. Felipe, como que você está? Você está com dor em algum lugar? Você tem alguma coisa que não está bem? Conta para mim como que estão as coisas. Assim, o ator, né, o adulto, ele não vai fazer voz de criança, tá? Então, não espere que a criança vai responder, tá? Então, é sempre a mãe que responde. Você vai perguntar, fala para mim, o que está acontecendo? Felipe, fala para mim, o que está acontecendo? A mãe vai falar, doutor, o Felipe não está bem, doutor, o Felipe está tendo diarreia, o Felipe está tendo dor no ouvido, o Felipe está chorando. Então, é sempre assim, tá bom? Então, isso também acho que é importante vocês já terem essa percepção aí, para vocês não ficarem, mas deixa o Felipe falar, deixa não sei o que. Não, esquece. É a mãe que vai falar, tá legal? Vamos lá. Então, aqui, o que a gente pode ter? A gente pode ter uma estação que seja só o ator, só a atriz. A gente pode ter uma estação que esteja o ator mais um boneco ou uma boneca, das mais simples que a gente possa imaginar, tá? Ou pode ter um manequim, né? O manequim já é uma coisa um pouquinho mais sofisticada. Muito simples, pensando no contexto do INEP, não vai ter um manequim que você simula, por exemplo, um parto. Esquece, não existe isso no INEP, tá bom? Não vai ter uma criança ali saindo com uma distócia que você vai ter que fazer o diagnóstico. Não, isso não vai ter, tá bom? No entanto, um manequim simples, os mais simples para você fazer uma massagem cardíaca, pode ser que tenha, tá? Sinceramente, não é ali o que o INEP vem cobrando, né? Eu acho que não vai voltar a cobrar isso. No entanto, um manequim bem simples para fazer uma massagem cardíaca, para fazer ali uma inspeção, uma avaliação ginecológica, isso sim, tá? Uma pelve. Isso já caiu recentemente, uma peça de pelve, uma peça simples, que você tinha que ir lá, posicionar a paciente, fazer uma coleta de Papa Nicolau, falando passo a passo da coleta do Papa Nicolau, tá? Então, isso sim pode acontecer. Aí, o que nós podemos ter? Basicamente, 3 situações. Uma que só tem o ator ou a atriz, uma que tem o ator, a atriz mais o manequim, e uma outra que tenha o ator, a atriz, o boneco, tá? Vamos pegar uma situação que é plausível de acontecer. Doutor, eu estou com dúvida, doutor. O meu filho, ele tem aí 6 meses de idade, de vez em quando ele se engasga, doutor. O que eu faço, doutor? E se ele se engasgar? Ele corre risco de morte, doutor? O que o senhor acha que eu devo fazer se ele se engasgar? Você vai ter que orientar e vai ter que mostrar a manobra de como você vai fazer ali para a criança, caso ela engasgue,
a manobra correta, tá? Aí, provavelmente, você vai pegar o boneco e vai ter que mostrar, falar o passo a passo de como você faz a manobra, tá? Então, isso é uma coisa pertinente de acontecer, tá? Não vai acontecer na hora lá para você fazer a manobra na hora, no caso agudo. Isso é improvável, tá bem? Pessoal, então, hoje a ideia era isso, tá? A gente cumprir aqui tá, era para ser a gente cumprir nosso checklist, metodologia, estatística, é o que sempre cai, esse passo a passo. Vou trazer a Camila para vocês, para fazer um bate-papo rápido, tá bom? A Jéssica nos deu um monte de informações bem legais, obrigado, Jéssica. Mas a Camila vai vir aqui também com uma certa ordem aí cronológica para ficar bem claro para vocês como que é do momento que eu coloquei o pé na universidade até o momento que vocês saem da prova, tá bom? Alguma dúvida? Alguma coisa não ficou claro para vocês desses pontos aqui? Não, Para mim tá tranquilo. Tranquilo. Do ótimo, Cauê, obrigado. Imagina. Show, pessoal. Vamos lá. Aqui é algo assim para a gente começar, né? A partir de amanhã vocês vão ter aí umas aulas um pouco mais técnicas que a Tabi, ela vai trazer aí algumas informações que eu acho que vai ser bem pertinentes para vocês. Então, tentem estar presentes amanhã, tá bom? Ela vai falar aí basicamente dessa transição, como que eu saio do estudo da primeira fase, o estudo da segunda fase, o estudo, para quem já começou, acho que está tendo um pouco de dificuldade, o que é bastante corriqueiro, tá bom? Realmente não é fácil, a gente sai de um método para outro que é totalmente diferente. Então, fiquem tranquilos, se vocês não estiverem indo muito bem, por enquanto, nos checklists, se a pontuação não está boa, tranquilo, agora é hora de errar, tá bom? E, assim, quanto mais a gente errar, mais a gente aprende, corrige e melhora a nossa nota no final, tá? Então, errar faz parte e agora realmente é hora de errar, tá bom? Então é isso, pessoal. A aula vai ficar gravada, se por um acaso vocês quiserem depois assistir algum ponto, vai estar lá na plataforma, a gente tem um módulo lá de aulas de temas médicos, basta vocês clicarem lá que vocês podem assistir caso vocês queiram novamente, tá bem? Obrigada, Cauê. Por nada, pessoal. Ótima noite para vocês. Obrigada. Obrigada, Cauê. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Bom jantar para vocês. Até mais. Até amanhã. Obrigada. Até. Tchau. Tchau, tchau.